De volta com notícia exclusiva aqui no canal do Lessa sobre o possível novo técnico do Fluminense para 2025, o nome que irá substituir o demitido Mano Menezes. Já adianto para vocês, inclusive falei no vídeo de mais cedo aqui no canal do Lessa, afirmando que as negociações iriam se intensificar nesta terça-feira, porque o presidente Mário Bittencourt voltou para o Rio de Janeiro para dar sequência e para agilizar esse processo de escolha do novo comandante após reuniões online com o diretor executivo Paulo Angione, e é o próprio presidente quem está tocando pessoalmente essas negociações que irão definir o novo técnico do Fluminense. E agora, a partir de agora, eu vou trazer para vocês alguns detalhes importantes sobre a escolha e já um nome que interessa muito à diretoria tricolor. Contatos já foram feitos com Gabriel Milito, técnico argentino, ex-treinador do Atlético Mineiro, do Argentino Júnior, que enfrentou o Fluminense na Libertadores 2023. Deu muito trabalho para o Fluminense naquela Libertadores, um bom time do Argentino Júnior. E que no ano passado comandou o Atlético Mineiro, está sem clube no momento e pode ser o novo técnico do Flu. Vou trazer detalhes a partir de agora. Se você puder, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Informação exclusiva que estou trazendo aqui para vocês no canal do Lessa, apuração também com a galera da nossa equipe do Jornada Cateó 1902, sempre apurando para vocês. O Cauã tirou, o nome chegou pro Cauã e para mim também praticamente ao mesmo tempo. Ele mandou, olha, parece que internamente estão avaliando bem o Gabriel Milito. Falei, cara, me falaram sobre esse nome agora. Vou tentar confirmar para ver se realmente isso está acontecendo. E aí, quando eu comecei a apurar, a primeira resposta que eu recebi foi, olha, por quê? Vamos lá. Vou explicar aqui o passo a passo da apuração, vocês que gostam de saber dos bastidores. Ontem surgiu aquela notícia de que o Fluminense estava negociando com Luiz Castro ou Sampaoli, certo? Esses dois nomes estão descartados. O Fluminense não negocia com esses treinadores. E aí, nessa mesma apuração, eu recebi, olha, a preferência no momento e a tendência é de que seja um técnico estrangeiro. E aí, logo depois, nesse meio tempo, chega essa informação para o Cauã e também para mim sobre Gabriel Milito. E aí, se eu falar Diego Milito, já me desculpem, porque eu tô com o Diego Milito, são ex-jogadores diferentes e são pessoas completamente diferentes. Estamos falando do Gabriel Milito. Enfim, e aí eu confirmei que, de fato, ele é um dos principais nomes, neste momento, que podem assumir o Fluminense. Mas vamos lá. Tudo depende das conversas, das negociações. Não tem nada certo ainda. Mas a preferência é realmente para um técnico estrangeiro após o Fluminense analisar nomes aqui do mercado brasileiro. Renato Gaúcho ganhou muita força, como eu trouxe aqui para vocês também, ganhou apoio interno de muita gente, de pessoas importantes no clube. Dorival Júnior também era um cara que interessava. Fernando Diniz foi discutido, chegou a ser discutido, mas em nenhum momento houve, pelo menos até onde eu sei, um contato para um retorno. Odair também é um nome sempre falado, mas o Odair, hoje surgiu lá o Al Raed se despedindo oficialmente do Odair Helma, mas ele não assinou a rescisão de contrato. Então o Odair não está disponível no mercado no momento, porque ele está ainda no imbróglio lá com o clube saudita e talvez tenha que resolver isso na FIFA. Ele não está liberado, tá? Só para deixar isso claro. E aí, também saiu uma informação hoje no Globo, se eu não me engano, que o Fluminense não tem um teto muito alto para contratar um técnico. Teria que ser com um salário abaixo de um orçamento abaixo de R$1 milhão. Não confirmei essa informação, mas surgiu essa info. E aí, se você for partir para os principais nomes aqui do Brasil, eles vão estourar esse teto. Alguns até bastante. Os principais nomes da Argentina, técnicos argentinos, também vão estourar. O Gabriel Milito é um cara que já teve uma experiência importante aqui no Brasil e é um cara que, em tese, não furaria esse teto. Tem um salário mais baixo. O Fluminense também, de acordo com o site Gol, entrou em contato com o Hernan Crespo, que treinou o São Paulo, até fez um bom trabalho razoável aqui, depois ele foi para os Emirados Árabes e foi um dos nomes contactados, mas parece que ele deseja ir para a Europa, apesar de não ter recebido proposta nenhuma até agora. E provavelmente tem um salário mais alto também, o Crespo, tá? Então vamos lá. Esse é o nome da vez, aparentemente, Gabriel Milito. O que a gente pode falar dele? O que eu posso falar dele para vocês? E obviamente cada um vai ter uma impressão. É um nome que para mim
sai do lugar comum e me surpreende bastante, porque o estrangeiro por si só me surpreende bastante. A gente sabe disso, que o Mário nunca foi adepto de técnico estrangeiro. Inclusive, falou em entrevista coletiva já ser contrário a essa ideia. Mas, enfim, mudou. Agora, diante da análise que foi feita, talvez da ausência de melhores nomes ou de possíveis nomes aqui do Brasil, parte para uma possível contratação de um estrangeiro. Ponto positivo do Milito. Já trabalhou no Atlético, passou uma temporada aqui, uma temporada muito intensa. E aí eu já vi muita gente falar nas redes sociais que o Milito fez um trabalho de merda no Atlético, trabalho fraquíssimo. É claro que o trabalho teve problemas. Ele sofreu muitas críticas lá, com algumas insistências, algumas, bastante. Parece ser um cara bem teimoso assim, mas que técnico não é teimoso também, né? Mas, gente, o time do Atlético, todo ano, agora o Atlético vai. Agora o Atlético vai. E não ia para lugar nenhum. Foi perfeito? Não foi, porque para ser perfeito teria que ganhar. Né? O Atlético chegou a 2 finais com o Milito. A final da Copa do Brasil perde para o Flamengo e a final da Libertadores perde para o Botafogo. Aí vamos lá. Ele chegou, inclusive, à final da Libertadores, dando um baile no Fluminense lá em Belo Horizonte, que é um jogo que a gente tem raiva do Mano Menezes, imensa daquele jogo vergonhoso que o Fluminense fez. Foi um baile. Mas não vou nem falar sobre aquele jogo especificamente não, porque, de fato, ele foi mal nas finais. Contra o Botafogo foi muito mal, Botafogo com um a menos o jogo inteiro praticamente. Contra o Flamengo, me lembro bem desse jogo, o meio-campo do Atlético parecia um latifúndio. É fato, ele foi mal nas finais, sem dúvida alguma. E aí acabou chegando a 2 finais e perdendo as 2. Mas um trabalho que chega a 2 finais das principais competições que temos aqui no Brasil, desculpa, não tem como ser um trabalho merda. Isso pra mim não faz sentido nenhum. O Milito surge no Argentino Júnior, ele já era técnico antes, já tinha passado por outros clubes na Argentina antes, mas ele se destaca no Argentino Júnior, com um time comum, mas muito competitivo e interessante. E deu um sufoco bizarro no Fluminense em 2023. Todo mundo vai lembrar da dificuldade que foram esses 2 jogos das oitavas de final. E ali todo mundo fala, Milito, técnico, puta técnico, não sei o que e tal. E aí vem pro Atlético, enfim, perde 2 finais e aquele negócio. Bom aqui só é quem ganha. Eu não estou dizendo que eu não tenho profundidade suficiente para cravar aqui e falar, esse é um excelente técnico, vai vir aqui, vai arrebentar, vai mudar o Fluminense de nível, vai mudar a mentalidade. Eu não tenho conhecimento suficiente para isso. Se essas conversas avançarem, se as negociações avançarem, a gente vai parar, vamos conversar com repórteres de Belo Horizonte, de argentinos que acompanham o trabalho do Milito há muito tempo, para entender como que ele trabalha exatamente, o que ele pode ajudar, o que ele pode acrescentar, o que ele tem de ruim, o que ele tem de bom. É um técnico com ideias ofensivas, não é um técnico retranqueiro, não é um técnico, na minha opinião, pelo que eu vi dele, covarde, é um cara muito tático, que tem boas ideias, mas a questão é saber executar essas ideias. Esse é o grande desafio de qualquer técnico. Né? Vide Diniz, que tem grandes ideias, mas nem sempre consegue executar essas ideias. Quando consegue, é tudo maravilhoso. Quando não consegue, a gente vê. Só estou citando o exemplo dele porque é um cara que pensa diferente. Então o Milito, ele, querendo ou não, ele sai um pouco do lugar comum, porque não é o Odair Hellmann, por exemplo. Ou vocês, por exemplo, prefeririam o Odair Hellmann, que quase veio para o lugar do Mano. Aí tem essa questão, Dorival. Poderia ser o Dorival, poderia ser o Renato Gaúcho. Talvez o nome com mais apoio, talvez fosse o do Dorival. Até o do Renato, muita gente não é a favor da chegada do Renato por N motivos. Então a gente está diante de uma realidade de mercado em que o Fluminense não pode ir nos melhores e está tentando sair um pouco da obviedade em talvez apostar no Gabriel Milito. Se vai dar certo, primeiro a gente tem que aguardar se as negociações vão evoluir e vão se confirmar. Se vai dar certo ou não é outra história. Mas, enfim, é um panorama geral. Ele fez 62 jogos pelo Atlético. Foram quase 30 vitórias ali. Enfim, é um treinador ainda jovem, para técnico, ainda jovem. Ele começou a carreira, ele começa ali para valer a carreira depois de 2015 para cá. Então ele tem mais ou menos aí, está caminhando para 10 anos de carreira. Tá? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. A gente vai trazer mais informações para vocês assim que tivermos, para atualizar e para saber se essa conversa vai avançar ou não com Gabriel Milito.
Um abraço, deixa o like aí, seu comentário se você acha bom ou não. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Aqui sempre tem informação, tudo sobre o Fluminense, você encontra por aqui no canal do Leste. Tamo junto, valeu!